Olá, traders! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Diogo.invest. E antes de começar esse conteúdo, mais esse vídeo aqui para você, eu queria te pedir, não se esquece de se inscrever no canal, deixa aí o seu like, isso aí vai ajudar muito no canal. Comenta aqui embaixo o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo novo aqui do canal. Puxa a vinheta, vamos para o vídeo. Bom, então vamos começar esse vídeo, né? Eu vou começar mostrando a operação, tá? Que aconteceu hoje, né? Aqui do dia 7, essa daqui, ó. Essa operação aqui. Eu vou explicar ela, porque isso aí vai ajudar muito vocês a contextualizar, né? Tudo o que a gente vem trabalhando aqui. Eu tinha essa zona aqui como uma zona de oferta. Que zona é essa? Chama BPR. O que é um BPR? É exatamente isso. É quando um Fair Value Gap, né? Fair Value Gap, quem opera ou conhece, né? O Smart Money ou o ICT sabe que Fair Value Gap é esse buraco aqui de negociação, quando esse pavio não encosta nesse pavio. Então, nessa subida do mercado, a gente teve essa ineficiência do mercado, né? Ficou esse buraco aqui no meio sem uma negociação de contraparte. Então, quando o mercado ele sobe e ele não deixa uma contraparte, normalmente ele vai subindo assim, ele sobe, sobe, sobe. Isso aqui, essas subidas são os preços, tá? Sendo negociados. E aí esse pavio toca nesse pavio. Esse pavio toca nesse pavio. Pode ser mais para baixo ou mais para cima. Esse pavio toca nesse pavio. Quando o preço ele deixa uma ineficiência, que fica um buraco onde não tem uma contraparte tocando, esse pavio não encosta nesse pavio, fica uma ineficiência de preço. Aqui, nessa faixa de preço aqui, olha, vamos colocar aqui, ó. Nessa faixa de preço aqui, de 127.945 até 128.080, essa faixa aqui do meio só teve entrada de demanda. Não teve negociações de oferta que puderam, né, nessa faixa de preço, tornar o preço eficiente. Então ficou ineficiente. Repara que esse pavio aqui, ele não toca nesse aqui. Tá? Então isso aí é uma ineficiência, um Fair Value Gap, que tende a ser fechado pelo preço no futuro. Ok? Eu, particularmente, não opero Fair Value Gaps. Tá? Eu posso usar como alvo, mas eu não costumo entrar em operações de Fair Value Gap, nem em operações de risco. Né? Então, normalmente, eu aguardo sempre uma confirmação, com um choque mais micro, algo assim. Tá? Mas é só para você entender. E o que é o BPR? É quando uma ineficiência é fechada por outra ineficiência. E aí fica um buraco duplo nessa negociação. Aonde? Repare que essa ineficiência aqui, ela foi fechada por outra ineficiência. Então, esse buraco aqui, que era um lugar exclusivo, uma região de preço exclusivo, onde só teve negociação de demanda, onde a demanda comandou, normalmente, quem opera o Fair Value Gap aprende que o preço, ao retornar na região, normalmente pode ser na entrada do Fair Value Gap, mas a grande maioria das pessoas, dos traders, né, operadores de SMC, o preço tende a respeitar pelo menos 50% dessa ineficiência para seguir o flow. Tá? Ele vem só fechar a ineficiência, ou até mesmo 50% dela, e depois seguir o flow. Então isso é o que a gente aprende
no Smart Money de uma forma mais tradicional, mais raiz, né? O BPR nada mais é do que essa ineficiência, ela foi fechada, essa ineficiência de demanda torna essa região de demanda, tá? Os compradores atuaram forte aqui, é isso que quer dizer, esse movimento forte de preço, né? Foi fechado pela ineficiência da oferta, tornando essa região uma região dominada pelos vendedores. Tá? Então, partindo desse princípio, essa região como um todo passa a ser uma região muito forte, muito interessante de oferta. Tá? Explicado isso, para você que já sabia, só relembrando, para você que não sabia, é algo interessante para ficar sabendo. O preço, então, repare que ele vem e ele começa a deixar aqui induções, né? Começa a induzir aqui. Então ele faz que vai e volta, faz que vai e volta. Então aqui já vai mostrando o quê? Uma certa força na oferta, né? Vai gerando uma piscina de liquidez aqui. Então, vindo agora aqui para o gráfico de 1 minuto, para que você compreenda o racional dessa operação, eu tinha aqui marcado, ok, o que o preço faz? O preço sobe muito forte, ok? E aí quase mitiga naquela região, mas não mitiga. Ele meio que não muito nítido, não muito legal, mas ele tem esse topinho aqui que perdeu alguns fundinhos não tão expressivos, tá? E o preço chega próximo aqui, e isso aqui significa para nós que existe uma força no topo. Repare que o preço toca aqui, e o preço toca nessas regiões e não consegue tocar na região de cima. Então você vê que o preço trabalha muito mais na região de baixo, sentindo uma pressão da oferta. Tá? Então, eu estou dizendo assim, é a forma que eu estava analisando o mercado. Por quê? Porque a gente aqui está com o gráfico parado, é tudo muito mais fácil. Mas na hora que o gráfico está movimentando, você só enxerga isso aqui. Você não sabe o que vai acontecer depois. Tá? Então, assim, olhando agora, eu falo assim, nossa, mas o preço subiu muito. Tudo bem, subiu. Mas ele estava sentindo demanda. É como eu estava analisando o mercado no momento. Diogo, isso aqui não foi uma captura de liquidez? Não considero, porque o mercado abriu aqui. Abriu e já logo voltou para a região lateral. Já sentiu aqui e voltou. A captura ela tem que acontecer na hora que o mercado está em movimento. Por quê? Esse gap já abriu lá embaixo, né? Já abriu lá embaixo. Então quem estava lá no leilão não está capturando liquidez. Né? Não está, vou lá pegar a liquidez. Não, o mercado abre aqui. Agora, se ele abre aqui, vem aqui embaixo e volta, aí sim eu considero que ele teria feito ali uma captura, tá? Por isso eu não considerei como uma captura de liquidez. Se o mercado abre e começa a cair, depois volta, eu já não consideraria a região lateral. Mas como ele abriu, já voltou em 1 minuto, já fechou dentro da lateralização, então eu considerei como se estivesse aqui criando uma lateralização. E com o pregão aberto, né, ele vem e captura aqui. Então foi como eu estava enxergando o mercado no momento. Repare que o mercado sobe, sente uma oferta. Olha só, o mercado subiu muito forte, mas ele não conseguiu de cara dar sequência a isso. Isso é outra coisa que a gente analisa. Poxa, uma força de demanda tão grande. O mercado poderia até fazer esse candle aqui, mas os próximos ele deveria já ir subindo. Por quê? Porque está com muita demanda, está muito forte, né? Então aqui ele sente a região de oferta. Ao sentir a região de oferta, eu marquei essa mínima. Quando ele quebra essa mínima aqui, eu coloco a minha ordem aqui em cima, tá? Minha ordem ficou aqui nesse pavio de absorção. A hora que o mercado ele absorve aqui, ó, sentindo a oferta, eu marquei como uma região de oferta, de bloco, né? Normalmente o order block a gente marcaria ele como um todo. Eu marquei dessa forma que só o pavio, porque foi a absorção ali que o mercado fez, para que eu pudesse também reduzir o meu risco. A operação, sem dúvida, é uma operação de risco. Olha só o tamanho do meu risco, 60 pontos.
E se fosse 130, você falou que até 150 você aceita. 130 seria muito para esse cenário. Tá? 130 pontos é muito para esse contexto. Por quê? Porque estava arriscado. Mas como? A gente vai somando pontos. A divergência no RSI. Até aqui. Vamos lá, vamos ver a divergência aqui. Olha só. Olha esse topo, ou melhor, esse topo com aquele topo. O preço está subindo, renovando topos. RSI, que é o índice de força relativa do mercado. O preço não está renovando força. O índice de força relativa do preço está caindo. E o preço renovando topos. Isso demonstra uma oferta escondida aqui. Então, é um fator que a gente considera. Região de oferta. A absorção ao tocar ali. Faz um choque. Não foi o melhor choque. Na verdade, não foi mesmo. Choque muito ruim. O ideal era o que? O preço deixar realmente um fundo. E aí sim, né, deixa o fundo e aí faz o choque. Aí sim, na mitigação. Mas foi o que eu considerei aqui, assumindo o risco pelo tamanho do stop. Tá? 60 pontos é muito pouco. Vamos colocar aí. Se você estiver operando 5 contratos, você está arriscando R$60. R$60. Se você estiver operando 50 contratos, você está arriscando R$600 por dia, R$600. Mas uma operação que dê 3 para 1, você está arriscando 600 para lucrar 1.800. Então, numa operação rápida, né? Então, assim, tudo depende do risco de cada um. Então, não adianta colocar isso em valores financeiros, mas em pontuação, tá? 60 pontos. O trade deu um pouco mais de 5 para 1, né? Ele pega aqui minha ordem, me negativou aqui. Vamos colocar aqui assim, ó, para ficar certinho. Negativou 35 pontos. E 35 pontos negativo de 60. Começou a cair. Caiu aqui. O que eu fiz? Nada, continuei lá 60 pontos no negativo. Quando o preço ele renova esse fundo aqui caindo aqui para baixo, já nessa região aqui, aí eu tirei o meu risco. Aí eu coloco aqui. Meu stop aqui, essa região aqui. 10 pontinhos para baixo da minha entrada, para pagar todas as taxas. E aí ele dá uma lateralizada, desenvolve e faz cravado o meu game. Por isso que ontem, vocês vão se lembrar que quem assistiu o vídeo de ontem, quem não assistiu, volta aí no último vídeo, na última análise que nós fizemos, quando eu comentei dessa venda aqui. Vocês lembram que eu falei assim, nossa, o mercado caiu pra caramba, caiu muito mais, mas eu saí no meu alvo, que era 350 pontos. Trade de 5 para 1. Aqui o trade foi de 70 pontos de stop. 70 pontos, hoje foi de 60. Então, eu arrisquei aqui 70 pontos, lucrei 350. 5 vezes aquilo que eu estava arriscando. E andou muito mais. Aí eu falei assim, só que a gente tem que sair no alvo. Se você quer ser lucrativo, se você quer ser consistente, você não pode ficar esticando o alvo. Não, você determina um alvo que seja um alvo lógico, né? E aí você faz ali o seu ganho. Diogo, você sempre pega 300, 400 pontos? Não, eu pego 600, eu pego 1.000, eu pego 800, eu pego 300, eu pego aonde eu acho que é o alvo. Então, assim, meses que eu já estou bem lucrativo, bem assim, satisfeito com o resultado daquele mês, aí eu vou colocar num alvo que eu sei que estou correndo um risco do mercado voltar e tirar ali, mas não tem problema, aí eu vou conduzir no stop. Isso tudo a gente vai fazendo, vai caminhando, vai conduzindo stops. Tem pessoas aí que me conhecem, que já me viram operar, que já, enfim, a gente já trocou ideia em grupos e tudo, e eu já mostrei como é que eu conduzo o stop, né, em topos, em fundos, enfim. E já me viram pegar grandes trades aí de 600 pontos, de 800 pontos. Então, assim, tudo depende do mercado, depende do momento. Olha só o flow de alta aqui, né? Que está há muito tempo vindo, assim. Então, você entrar contra a tendência numa região que o mercado não está demonstrando tanto interesse como deveria, você busca um alvo menor ali, no mínimo 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1,
Esse aqui foi pouco mais de 5 para 1, aquele de trás foi 5 para 1. Esse aqui foi exatamente cravado. Olha só, cravado. Tocou na minha ordem, não executou todos os contratos, tocou na ordem, executou uma parcela desses contratos. Dentro da mesma oscilação, voltou, tocou mais 2 vezes e aí executou todos os meus contratos aqui. E eu consegui pegar o valor de 320 pontos aqui, 5,33 para 1. Então, assim, não foi um trade gigante em extensão de pontos, mas em risco-retorno tá muito bom. Tá? Muito bom. O trade de 5 para 1 é muito bom. Depois o mercado volta todinho, começa a subir. E eu peguei esse outro trade aqui. O mercado ele vem subindo, começa a encurvar, tá vendo? Ó? E vai subindo meio relutante, sem muita força. A divergência só crescendo aqui. Vamos ir para o gráfico de 5 minutos para você entender a questão da divergência. Olha só. Olha só, tamanho da divergência. Desde aqui. Se você olhar aqui, ó, você já vai vendo uma divergência bem considerável, né? Pera aí. Aqui você vê que está em uma queda e aqui o mercado só subindo. Enfim. Aqui em cima eu até considerei a venda, porque aquela que a gente já tinha conversado, né, ontem na análise, que se o mercado viesse aqui em cima, fizesse um choque, mitigasse, a gente teria uma oportunidade de venda nesse ponto aqui, ok? E o que o mercado fez aqui? Aqui está nos 5 minutos, vem para 1 minuto. O mercado, deixa eu tirar essas linhas aqui. O mercado faz um choque aqui nesse fundinho aqui, olha. Veja que o mercado vem, deixa o fundo, quebra aqui e faz aquele desenho que a gente muitas vezes faz aqui, né? E ele volta aqui no teste. E eu entrei nessa venda aqui também, tá? Eu entrei nessa venda aqui também. Mas eu saí no 0 a 0, por isso que o risco retorno nem está aqui. O mercado chegou a desenvolver, eu entrei mais ou menos aqui, ó. Entrei mais ou menos, acho que aqui. Foi 75 pontos, mais ou menos, de stop, em cima desse topo aqui, tá? O mercado, ele pega a minha ordem, desenvolve, chegou a desenvolver aqui, ó, 135 pontos. Eu vou desenvolver 135 pontos. Eu fiquei lá no negativo com o meu stop enquanto ele estava por aqui, tá? Mesmo ele voltando aqui, eu ainda estava lá no negativo com o meu stop. Em que momento, Diogo, você veio para o 0 a 0? Quando eu percebi essa movimentação lateral aqui. E aí o mercado veio vindo para cá, né? Até esse fundo. Chegou a bater 190 pontos a minha operação. Porém, a minha parcial estava nessa faixa aqui, ó. Um pouquinho para cima, estava em 250 pontos. Eu tinha uma parcial com meus contratos, ia ser com metade dos contratos aqui. E eu ia vir aqui embaixo buscar 590 pontos. Por quê? Porque tinha uma POC que eu tinha traçado aqui. E eu ia sair num bloco que tinha a POC de 590 pontos. Eu ia garantir 250 pontos com uma parcial e ia sair com o restante depois. Como eu vi o mercado lateralizando, chegando aqui e não desenvolvendo, eu vim para o 0 a 0. Assim que ele perde esse fundo, o mercado perde esse fundo, eu venho para o 0 a 0 com a minha ordem aqui. Por quê? Exatamente porque eu estava enxergando uma possível lateralização e uma captura dessa liquidez. Quando ele começou a subir, eu marquei isso aqui como um possível choque contra a minha operação. Poderia até ter encerrado na mesma hora, mas eu quis pagar para ver. E aí o mercado ele veio, puf, me tirou
esse candle aqui me tira no 0 a 0, tá tudo bem, eu já tinha pegado um bom trade, o mês está indo bem bacana, bem legal. Então aqui eu saio no 0 a 0. Por causa disso, eu estava enxergando essa possibilidade dessa lateralização aqui como um movimento mais ou menos assim, para você entender. Que eu também desenhei essa possibilidade, né? Que o mercado vem subindo, depois ele cai, lateraliza, captura no fundo para seguir o flow. A gente também desenha isso. Então, o que você como um trader tem que entender? Você tem que entender que o mercado ele é soberano. Você não sabe o que vai acontecer. Você faz as suas análises e você toma as suas decisões, tá? Baseado em fatos. Então, assim, você não pode ser teimoso e falar assim, não, eu só saio se me estopar. Só saio se for lá em cima. Não, eu estou vendo a possibilidade. Vi que criou uma liquidez, vi que ele capturou. E poderia andar contra a minha operação. Então, ou eu fechava a operação por ali. Se eu não tivesse já feito um gain, já tivesse colocado um dinheiro no bolso, vamos dizer assim, eu teria só encerrado. Encerrava a ordem, encerrava a operação. É 100 pontos, não tem problema. 50 pontos, não tem problema. Mas eu teria encerrado. Mas eu falei, vou pagar para ver já. No pior cenário, eu vou sair no 0 a 0. Então, e foi o que aconteceu. E ainda bem, né? Porque senão eu ia me estopar. E aqui a gente tem aquela outra liquidez. Lembra que a gente comenta sobre ela, né? Deixa eu voltar para o gráfico de 5 minutos. Já comentei as operações aqui. Espero que tenha te ajudado. E aqui a gente tem aquela outra liquidez. Essa liquidez aqui é aquela que a gente comentou ontem, que é melhor do que essa daqui. Vocês lembram? A gente comentou que essa liquidez de cima era melhor do que a de baixo. Por quê que ela é melhor do que a de baixo? Por causa dessa região lateral aqui. Então essa liquidez aqui em cima é muito boa. O mercado, o que seria o melhor dos cenários? Ele começar a cair um pouco. Para depois ele ir lá capturar. Por quê? Porque você vê que a gente já tem esse ponto aqui, a gente já tem esse ponto aqui, a gente já tem esse ponto aqui. Aqui vai só enchendo cada vez mais de liquidez. Porque se torna uma região de resistência. Olha só. Uma resistência. E as pessoas começam a acreditar que o preço chega ali e vai cair, chega ali e vai cair. Então, isso aí fortalece ainda mais essa liquidez. Numa região de oferta. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Amanhã, no final do dia, no domingo, né, que eu devo gravar, amanhã é sexta-feira, a gente vai ver. E aí aqui, se o mercado lateralizar, já vamos começar o racional de uma vez? Vamos fazer aqui o nossa análise aqui, ó. O preço, abrindo qualquer lugar aqui. O ruim é o quê? Se o preço abre aqui. Se o preço já abre lá capturando e caindo, aí é muito ruim. Aí não é legal. Não ajuda muito. O que é o ideal? Ele abrir sem gap ou mais embaixo. Ele dá até uma reagida, pode até perder esse fundinho aqui, ó, e aí seria melhor ainda. Tá? E aí fazer isso aqui, dar uma lateralizada. É muito possível, tá? Não é... tem que acontecer. Não, mas é muito possível que isso aconteça. E aí ele faz um choque mais micro, mitiga. E a gente tem uma venda bem bacana aqui, né? Nivelando aqui nessa mesma região aqui, ó. Captura, nossa, lindo, lindo. Tudo para dar certo, se Deus quiser. E aí, se o preço abre qualquer parte aqui, vem aqui, só faz um choque para baixo, a gente tem aqui também uma venda, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma. Se o preço vai mais lá em cima e faz um choque, ótimo, ótimo. E se for mais lá em cima ainda, em cima dessa outra liquidez lá, melhor ainda. Quanto mais caro, mais o interesse da oferta vai entrar, ok? Então, aqui é a primeira possibilidade que a gente tem, mais próxima, né? O preço suba nessa região, ou cria aqui uma microestrutura ou faça um choque, tá? Aqui ou mais em cima. Mas eu acredito que por causa dessa lateralização, tem grande chance do mercado lateralizar antes de cair. Ok? Então essa é a nossa principal operação, né? Que se vier acontecer, é bem óbvio que aconteça.
para compras, tudo é mais arriscado para compra, porque o mercado está muito esticado, muito esticado. A única coisa que ajuda nas compras aqui é o fato de ele ter essa liquidez bem forte numa região de oferta pendente lá em cima. Então, muito facilmente o preço pode querer ir lá buscar essa liquidez. Né? Então, qualquer coisa aqui para baixo começa a ficar interessante por causa disso. Tá? Eu marcaria aqui esse fundo aqui, ó, não é o melhor, mas é o fundo que eu marcaria. Tá? Tem os outros dois? Tem. Mas é claro que uma captura muito sutil aqui, ó, uma captura muito sutil aqui é bem arriscado, tá? O ideal aqui era um pouquinho mais profunda, né? Assim, pelo menos aqui assim, ó, na mitigação, uma compra. Por que esse fundo? Por que você está marcando esse fundo? Por causa desse tipo de desenho aqui, ó. Estamos aqui no gráfico de 5 minutos, né? O preço vem fazendo os topos, né, ascendentes. Ele vindo aqui embaixo para seguir o flow, vocês vão lembrar ontem que eu falei, numa tendência de alta, aonde está a melhor liquidez? Abaixo dos fundos. Tá? Então, o preço vindo aqui, capturando aqui, essa liquidez aqui, fazendo um choque para cima, você tem uma operação para levar até a liquidez ali de cima, ali já é região de oferta. Então não vai querer levar 1000 pontos, 2000 pontos, 3000 pontos, que fica difícil, tá? Mas eu marcaria esse fundo aqui, pensando nesse tipo de movimento aqui, ó. É uma coisa que o mercado faz muito, 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 muito. E aí você vê, quando rompe esse fundo, muita gente vendendo, porque rompeu o pivô. Aí as pessoas começam a pensar, rompeu aqui. E aí as pessoas vendem aqui, estopam, o mercado mitiga e vai embora. É o que é clássico, movimento clássico do mercado. Tá? Então a gente tem esse fundo aqui para isso. Fora esse fundo, eu não vejo mais nada, só bem lá embaixo, não está nem tão nítido, né? Eu vou marcar, mas nem está tão assim nítido. A gente vê quando o preço chegar lá. Aqui para baixo nem vale a pena marcar por causa do gap, torna muito arriscado. Aqui seria um fundo, né? Um fundo legal para a gente estar marcando. Esse fundo aqui, bem bacana. Só que você marcar ele com o gap ali embaixo é muito inviável. Aqui ainda um pouquinho mais distante, né? Se entrar uma demanda, beleza. Agora aqui, só se ele fechar o gap. Aí você tem operação legal, tá? Então, assim, são os 3 fundos que eu tenho marcado aqui de liquidez, ok? São esses 3 aqui. Essa região aqui, ela é interessante. Ela cria essa lateralização aqui de trás, ó, e captura, né? Eu vou mudar, ó, vou marcar esse fundo aqui, ó, como meu fundo de liquidez, tá? Tá muito próximo do outro, não vai fazer muita diferença não, de qualquer forma. Eu vou marcar ele porque, considerando isso aqui uma micro liquidez, eu prefiro marcar sempre o fundo que capturou a liquidez, a última liquidez, que foi aonde capturou e a demanda entrou para jogar o mercado para cima, tá? Então, esse fundo aqui marcado é melhor ainda do que esse aqui. E basicamente é isso, não tem muito mais o que falar. Aqui em cima ou ali embaixo. Ali embaixo mais arriscado, bem mais arriscado, operação de risco, tá? Porque você comprar com o mercado assim tão esticado não é fácil, só se entrar mesmo no interesse de demanda. Agora vender aqui em cima, fez um choque, entrou bastante em tensão, clicar e pegar a operação, ok? E é isso por hoje. Nossa análise é essa. Fica com Deus e bons trades amanhã.